juntamente com a Pascom da paróquia, nesse mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, nós vamos fazer uma série de vídeos para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a Bíblia, conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura e, principalmente, que a gente possa ter gosto, vontade por buscar, aprender mais e conhecer mais e mais a Palavra de Deus. Primeiramente, a gente vai abordar o que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus que foi escrita. Deus que se revela, que vem até nós, se fazendo palavra. É muito bonito a gente pensar que o mesmo Deus que veio estar entre nós como homem, Jesus Cristo, o mesmo Deus que permanece conosco na Eucaristia, também se fez palavra para a nossa salvação. E a Bíblia é isso. Essa é a palavra de Deus, aquele mesmo que se encarnou. Como nós temos lá no Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a carne nós sabemos, é a Santa Eucaristia que nós recebemos. E o Verbo nada mais é do que a palavra de Deus que está entre nós. Quanto a isso, uma coisa importante da gente pensar. A palavra de Deus está presente na Igreja, a Sagrada Escritura e também a Sagrada Tradição. A palavra de Deus que foi escrita é a Sagrada Escritura que nós conhecemos. E existe também a Sagrada Tradição, que é a transmissão oral dos ensinamentos de Jesus feito pelos apóstolos. Vamos lembrar que quando Jesus esteve entre nós, ele pediu aos apóstolos que pregassem o seu Evangelho, a sua Boa Nova. Não pediu que escrevessem. Então, muitas das coisas que Jesus falou e ensinou, nós cremos que não foram escritas. E o que foi escrito, o Evangelho, quando ele foi escrito, na verdade, ele foi escrito pelos apóstolos. Os apóstolos sentiram a necessidade de escrever o Evangelho, a palavra de Deus que foi transmitida oralmente pelos apóstolos aos seus sucessores. É importante a gente saber isso, porque isso vai mostrar a autenticidade da Igreja. Na verdade, não é a Bíblia que atesta a sacralidade e a veracidade da Igreja. É a Igreja, na sua assistência do Espírito Santo, que atesta a sacralidade e a veracidade da Sagrada Escritura. Isso é importante porque às vezes a gente escuta determinado, mas isso não está na Bíblia, isso não foi dito na Bíblia, né? Isso não consta na Sagrada Escritura. Na verdade, muitas coisas que Jesus fez e falou não foram escritas na Bíblia. No Evangelho de João nós temos essa passagem. Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas. Estas foram escritas para a nossa salvação. Então, o que está escrito na Bíblia é o essencial para a nossa salvação. Se nós tomarmos somente o que está na Bíblia, nós vamos alcançar a nossa salvação, nós vamos ter a plenitude da revelação de Deus. Porém, algumas coisas que a Igreja traz como ensinamento e que é trazido a nós até hoje não estão escritas na Bíblia. Foram passadas para nós por tradição. Os apóstolos passaram aos seus sucessores e assim continuaram até chegar até nós. É a sucessão apostólica ininterrupta da Igreja. É importante a gente falar sobre isso, não estamos falando sobre a Bíblia, mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque a Igreja tem a plenitude da revelação, seja na Bíblia, seja na tradição. Isso não sou eu que estou dizendo, não é uma invenção minha. A Igreja atesta isso, quem quiser pode olhar lá na Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que foi o último documento escrito, um documento conciliar escrito para falar sobre a revelação divina. E ali a Igreja então estabelece solenemente exatamente isso. Nós temos a Sagrada Escritura e temos a Sagrada Tradição. A Bíblia, ela foi trazida até nós por um trabalho ao longo de muitos séculos. Muitas pessoas participaram da elaboração da Bíblia. E é uma coisa muito bonita, muito interessante. O nosso Deus veio até nós contando com a colaboração
dos homens. Isso é muito fácil para a gente falar sobre isso quando a gente fala da encarnação de Jesus, né? Nós sabemos e cremos que Jesus, né, para que ele viesse ao mundo, outras pessoas colaboraram. Maria, com seu sim, teve a maior colaboração. São José, que foi o responsável por ser o guardião da Sagrada Família. Enfim, outras pessoas, certamente, que o alimentaram, que cuidaram, enfim, na sua infância. Né? Todos eles, é claro, fazendo a vontade de Deus. O mesmo acontece com a Sagrada Escritura. Muitos homens se manifestaram, escreveram, e para que essa Sagrada Escritura pudesse chegar até nós. Então, é importante a gente saber isso. A Bíblia não veio como um livro pronto e acabado que desceu do céu. A Sagrada Escritura foi sendo feita por homens do seu tempo. O Deus que se revela a nós, ele não prescinde, embora pudesse, né? Ele não deixa de lado a colaboração humana. Aqueles que escreveram a Sagrada Escritura escreveram dentro da ciência, dentro do conhecimento que possuíam. Eles foram inspirados por Deus, receberam a revelação divina, mas ao escrever, escreveram dentro do seu conhecimento, da sua ciência. Por isso é que a gente percebe algumas coisas na Sagrada Escritura que parece que falta uma explicação mais detalhada, ou que nós hoje, com a nossa ciência, temos explicações mais lógicas, talvez, mas que para a palavra de Deus não fica faltando em nada. Pelo contrário, até enriquece. Vejam, este Deus que nós veneramos, que nós amamos, este Deus que nos criou e que nos ama, quis contar conosco, dentro das nossas limitações. Os homens que escreveram a Sagrada Escritura não foram homens dotados de uma sabedoria superior ou dotados de qualquer qualidade, mas eram pessoas que sabiam, na época, escrever e que, inspiradas por Deus, foram escrevendo o que pensavam estar escrevendo para as pessoas do seu tempo e que, na verdade, ficou, através dos tempos, para nós como a Palavra de Deus. Então, a beleza da Bíblia está aí. Um Deus que vem até nós como palavra. Se nós amamos, se nós nos impressionamos com um Deus que veio até nós feito homem, e muito mais ainda, até duvidamos de um Deus que veio até nós feito pão, que se dirá de um Deus que veio até nós feito palavra? Este Deus é o que nós temos na Sagrada Escritura. Ao longo desse mês, nós vamos perceber, vamos conhecer mais algumas coisas, né? Muito mais do que trazer aqui explicações para que a gente entenda, muito mais do que isso, é mais um despertar. Então nós vamos ter outras publicações, outros vídeos, e a gente vai conhecendo, né? Que a gente tenha aí uma santa convivência ao longo desse mês, que possamos juntos aprender mais sobre a Sagrada Escritura. Deus abençoe a todos, até a próxima.